A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos de volta para mais um vídeo apresentando a lição da Escola Bíblica Dominical. Dessa feita, estamos estudando a lição de número 3, do dia 15 de outubro de 2017, com o título A Salvação e o Advento do Salvador. Esta semana estaremos estudando uma lição muito importante que fala aí do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois sem Ele nós sabemos que a salvação seria impossível ao homem, pois Ele é o nosso único Salvador. Amém? Eu sou Jefferson Pereira e aqui estaremos apresentando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. E como sempre fazemos, queremos convidar você que não está participando da escola, que por algum motivo não está presente, aprendendo os conteúdos das lições maravilhosas que temos aprendido a cada domingo. Então, te faço o convite. Esteja presente na Escola Bíblica Dominical da sua congregação. Com certeza, você vai crescer muito na graça e no conhecimento de Deus. Vamos passar aqui para o nosso textuário da semana que nos diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João capítulo 1, versículo 14. A verdade prática nos diz: o nascimento de Jesus Cristo se deu dentro do plano divino para salvar a humanidade. Agora vamos para as leituras diárias. Na segunda-feira, Jesus Cristo é a luz de todos os que creem. Na terça, o nascimento de Jesus e a linhagem de Davi. Na quarta, Jesus Cristo, mediante sua morte, tira o pecado do mundo. Na quinta, a justificação do pecado foi um ato da graça de Deus. Na sexta, a salvação pela graça mediante somente a fé, ou a fé somente. O amor de Deus pela humanidade é a razão de sua ação salvadora. Está aí no sábado todos os textos com a sua base bíblica. Confira aí na sua Bíblia. Na leitura bíblica em classe da semana, temos aí o texto de João, capítulo 1, versículo 1 ao 14, que fala sobre a encarnação do Verbo Divino. Texto maravilhoso, que aí você pode relembrar fazendo uma leitura, tanto aqui no vídeo, dando uma pausa e lendo, como também aí na sua Bíblia. O objetivo geral da semana é mostrar que o nascimento de Jesus Cristo se deu dentro do plano divino para salvar a humanidade. E os objetivos específicos: apresentar como se deu o anúncio do Salvador, explicar a respeito da concepção do Salvador e mostrar que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Daí nós passamos para a introdução da nossa lição, nos comentários, e aí nós temos 3 pontos que dividem a lição de hoje. O primeiro ponto fala do anúncio do nascimento do Salvador. E aqui fala no Antigo Testamento, é o primeiro subponto. E aí nesse texto eu frisei aí as diversas referências que falam sobre o nascimento de Cristo no Antigo Testamento. Então, testemunho, promessas de que viria Cristo, o Senhor, não faltam no Antigo Testamento. Está mais que provado aí que Jesus era o Messias esperado. Gênesis capítulo 3, versículo 15, Êxodo 12, do 1 ao 13, e aí segue até ali Isaías no capítulo 9, no capítulo 11, no capítulo 50 também nós temos coisas tremendas falando do anúncio do nascimento do Salvador. E aí, quando chega a época de Cristo se manifestar, vem o anjo, o anúncio anunciado, o anunciado pelos anjos. Jesus foi anunciado pelos anjos. Então o anjo Gabriel apareceu a Maria e lhe deu instruções do que iria acontecer com ela, né? Então ali falando que Jesus nasceria através de um milagre da parte de Deus, já que Maria era uma jovem, uma virgem, não conhecia varão. O terceiro subponto fala de desfrutado pela humanidade. E aí marquei esse texto que fala o seguinte: essa visita, ou seja, a visita dos sábios, dos pastores, não se deu num belo palácio ornado de ouro, mas numa simples manjedoura cheia de animais e palha. Um lugar inóspito
para o grande Rei e Salvador. Ou seja, já mostrando aí que Jesus seria um grande exemplo de humildade, mostrando aí a simplicidade de Deus. Para trazer um rei ao mundo, Salvador do mundo, não precisaria ser num palácio, mas ele trouxe aí numa manjedoura, um lugar simples. Partindo para o próximo ponto, nós chegamos aí ao segundo ponto, que fala da concepção do Salvador. Um plano concebido desde a fundação do mundo. Então, Jesus Cristo, ele é o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. É o que diz Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. Então, meus amados, Cristo, como nós vamos observar, ele foi considerado como o Cordeiro de Deus. Cordeiro no Antigo Testamento significava aquele que seria sacrificado em prol da vida de outro. E Cristo assim o fez, pois era a sua maior missão nesse mundo. E aqui nós temos o Conheça Mais, que fala sobre a encarnação. Quando na plenitude dos tempos, o anjo Gabriel comunicou a Maria que ela seria o instrumento da encarnação de Jesus, disse-lhe: em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Jesus, o Deus bendito eternamente, fez-se homem. Esse mistério chama-se encarnação. A Bíblia diz: grande é o mistério da piedade, aquele que se manifestou em carne. A doutrina da encarnação de Jesus excede tudo o que o entendimento humano possa compreender. Porém, desse milagre depende a substância do Evangelho da salvação e a doutrina da redenção. Para conhecer mais, você vai ler aí a Teologia Sistemática de Eurico Bergsten. Então, vimos aqui que o Cristo se encarnar é o que define ele como Salvador. Deus encarnado, carne e osso de um homem, mas que veio sofrer tudo por nós para nos salvar. Então, no segundo subponto, fala do nascimento do Salvador. O nascimento do Salvador é um evento emblemático e simbólico acerca do propósito que ele veio realizar. Qual foi o propósito? Salvar o mundo. Então, isso aí já resume muito bem a missão de Cristo aqui na Terra. No terceiro ponto, o subponto, vai nos dizer aí que ele foi concebido por uma virgem e que atesta o fato milagroso de ser o Filho de Deus incriado e gerado como homem pelo Espírito Santo. Ou seja, nós todos sabemos que para nascer alguém neste mundo é necessária a união carnal de um homem e uma mulher. No caso de Jesus, isso não ocorreu. O Espírito Santo fez com que ele fosse gerado no ventre de Maria. Passando para o terceiro ponto, que fala do Verbo que se fez carne e habitou entre nós. A encarnação do Verbo. Aí nós temos aqui um texto que nós destacamos, que fala exatamente dessa condição de Cristo ter se encarnado. Por esse motivo, as Escrituras revelam que o nosso Senhor chorou em público, admitiu perdas e sentiu saudades, experimentou dor, sentiu tristeza de morte, sentiu-se cansado, teve sede, teve dificuldades familiares, foi tido como louco, mostrou que a privacidade e a oração são períodos essenciais para a sobrevivência espiritual. Bem, isso aqui mostra que Cristo, diante de todas as limitações humanas, ele era igual a cada um de nós como homem, mas que ele superou, dando-nos aí o exemplo. Então, o segundo subponto fala da humilhação do servo, que aí desde o seu nascimento ele já mostrou ser humilde, vindo nascer não num palácio, mas numa manjedoura. E por último, o exemplo a ser seguido que Cristo aí nos deixou. Temos ainda um subsídio bibliológico que fala sobre o Verbo que se fez carne. Então você pode estar também
lendo esse texto que está na Bíblia de Estudo, Aplicação Pessoal. Por fim, queremos agradecer a sua audiência de ter nos assistido até aqui. Continue orando por nós, e você que não está participando da escola, participe, esteja presente, aprendendo a palavra de Deus dia após dia, crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, que Deus te abençoe, que Deus te ajude, continue firme na presença de Deus e que o Senhor continue nos abençoando sempre. Em nome de Jesus. Amém.